A Polícia Federal fez buscas em endereços da deputada federal Carla Zambelli, em São Paulo e em Brasília. Os policiais apreenderam 2 pistolas e uma arma de coleção. A ordem foi expedida pelo ministro Gilmar Mendes a pedido da Procuradoria-Geral da República. No final de dezembro, o ministro já havia determinado que Zambelli entregasse outra arma que ela apontou para um homem depois de ser ameaçada na véspera do segundo turno da eleição. A equipe de Carla Zambelli confirmou a operação e disse que as armas eram usadas para sua defesa pessoal. A deputada gravou um vídeo. Vamos acompanhar. Hoje eu sofri busca e apreensão a mandado do STF para a entrega de outras 3 armas que eu tenho. Apesar de ter entregue espontaneamente minha G3C 9mm, eles levaram também agora minha 380 Taurus, uma Ruger 9mm e uma arma de coleção 38 que eu tinha. Os policiais foram muito educados e o que me causa frustração e não só muita frustração, mas também revolta, saber que assim mesmo a STF tem agido, por exemplo, para proibir ações em morros, onde a gente sabe que tem armas ilegais, onde existem estupradores, assassinos, traficantes de drogas, e que essas mesmas pessoas, quando são presas, imediatamente são soltas na audiência de custódia, enquanto nós sabemos que existem patriotas, como a Clio, por exemplo, presos injustamente. Isso só me dá mais força para lutar para que a justiça se faça nesse país. Começamos essa rodada com Ana. Cris, a nossa democracia realmente sofreu aí um ataque, um rolo compressor pelo STF. O sistema acusatório, então, não existe, né? O processo legal não existe, seja para parlamentar, seja para cidadão comum, seja para o próprio presidente da República. Hoje nós temos um poder único, que se chama Supremo Tribunal Federal, um poder que virou o seu lado constitucionalista para o lado ativista, militante e político, e destruiu a nossa República. O Supremo Tribunal Federal destruiu a nossa República. Não tem como ficar floreando demais o que de fato está acontecendo no Brasil. Um país, uma nação que não tem o devido sistema acusatório respeitado, o devido processo legal, não é uma nação, é uma republiqueta. E hoje nós nos tornamos uma republiqueta, sem Constituição. A Constituição de 88 não diz nada, não diz absolutamente nada, diz o que os ministros querem que ela diga, e se ela não diz, eles inventam. E aí, mais uma vez, nós perguntamos: onde estão os ministros indicados pelo presidente Bolsonaro? Nunes Marques, André Mendonça, porque não é possível que eles achem isso normal. E o Congresso vai continuar fazendo conchavos de joelhos, porque o que se sabe, Cris, é que muitos dos recém-eleitos, eles já estão na mira do STF. Muitos aí correm o risco de sequer conseguir pisar dentro do Congresso. E aí? Para onde a gente corre? Fiuza? Eles continuam tentando montar uma historinha, né? Olha, tudo bem, podem continuar tentando montar uma historinha. A gente só vai dizer que daqui a gente está vendo. Daqui a gente está vendo a montagem dessa historinha. E ela está virando uma historinha escabrosa, uma história escabrosa. Esse negócio de ficar usando a Polícia Federal para criar, né, uma miragem, né, uma aparição de fascismo, isso vocês estão fazendo há 4 anos. E isso está vingando? É assim? Então é o seguinte, daqui do meu modesto ponto de vista, eu digo, está legalizado o abuso no Brasil. Está legalizado o abuso no Brasil. Então, durante 4 anos se criou essa história. Olha, esse presidente aí, que ascendeu em 2018, ele veio para semear a violência, ele veio para impor um regime brutal, ele tem tendências autoritárias. O Luiz Roberto Barroso, do qual estávamos falando agora,
aquelas pessoas não querem viajar no mesmo avião que ele, nem eu. Nem eu. Eu não quero viajar no mesmo avião desse personagem. Eu quero distância desse personagem, porque ele é um péssimo exemplo. É um sujeito que não respeita ninguém, é um sujeito que se acha acima de tudo, que é protegido por um consórcio de imprensa e pelas nuvens do William Bonner e do Heraldo Pereira, nuvens brancas, lindas, de Brasília, né? Límpidas como a alma impoluta do Lula da Silva. Então, essa tentativa, durante 4 anos, ela deu em nada. Deu em nada. Onde é que esteve? Né, no presidente Bolsonaro, na base bolsonarista, aí, incluindo os competentes e os caricatos. Né? Os caricatos eles são a festa aí desses personagens, porque os caricatos eles ajudam, né? Tentar contar essa historinha. Olha lá, estamos perseguindo a extrema-direita. E aí vão os bolsonaristas caricatos e dão, né, toda a munição, todo o alimento para eles contarem essa historinha. Mas tem a base competente também, que fez direitinho o seu trabalho e não adianta. Eles passaram 4 anos dizendo que era eleição ilegítima. Não foi isso? Eles tentaram governar no lugar do presidente, se meteram nas políticas do presidente. Né? O próprio Barroso, né, que voltou aí a protagonizar, né, uma cena, porque é um desinibido, né? É um histriônico. Então, seu destino é a ribalta, né? Como era a ribalta daquele karaokê dele com o Heraldo Pereira. Olha, eu vou te contar, se esse tipo de coisa não enoja vocês, jornalistas, intelectuais, acadêmicos, juristas, eu não sei mais o que dá nojo em você. Dá nojo, eu já sei o que dá nojo em vocês. Ficar dizendo que o Bolsonaro, que não sei o quê, que é o fascismo, tarará. Essa é a carinha de nojo que vocês fazem. Pois bem, decorreram 4 anos de um governo que respeitou a liberdade. Não é porque eu quero fazer propaganda aqui. É porque respeitou a liberdade. É porque fez lá as suas políticas, liberdade econômica, liberdade de expressão, desburocratização, cidadania, isso tudo foi respeitado. Só que o tempo inteiro, com essa conversinha de que ia dar o golpe. O Bolsonaro está em Orlando. O golpista que ia fechar o regime, que o Supremo tentou não deixar governar, está em Orlando agora. Mas eles continuam atrás dos golpistas que não dão golpe. Então, é isso, é formar a história de que existe uma propensão violenta desse inimigo difuso que inclui toda a população, e vocês não tenham dúvida. Se os homens da lei continuarem omissos, no Brasil ou lá fora, lavando as suas mãos, esse povo vai sofrer. Porque esses sádicos aí, eles vão para cima do povo. Eles vão para cima das pessoas que estão se manifestando por explicações de uma eleição nebulosa. Eles vão para cima de todo mundo. Eles pegam bodes expiatórios, eles são maus, eles são sádicos. Eles não têm problema, não têm inibição nenhuma, como eu já falei, de fazer o mal, que é o que eles estão fazendo. Então, é mais uma diligência com essa história, para ir lá para o William Bonner. O William Bonner vai falar: as nuvens brancas de Brasília nunca estiveram tão belas, né, para ilustrar a volta à cena do crime, etc, etc. Vai falar, mas do outro lado, o mal, né? O mal, a deputada, o revólver, a arma, não sei o que. Isso é o que apavora, isso é o que ameaça a democracia. Violência é atropelar a eleição. Violência é atropelar o Ministério Público de forma ostensiva, não de forma dissimulada, nem escamoteada. De forma ostensiva, a ponto do próprio Ministério Público dizer: alto lá, o Supremo Tribunal Federal está maculando o sistema acusatório. E, simplesmente, o que faz o STF, ele dá de ombros. Isso é ou não é a legalização do abuso no Brasil? Pergunto aos homens da lei, se é que ainda existe algum no Brasil ou lá fora. Bom, e daqui a pouco a gente tem 2 entrevistas muito importantes aqui no Oeste Sem Filtro. A primeira com o jurista Ives Gandra Martins e a segunda com o senador Rogério Marinho.
Vamos seguir, então, essa rodada com Silvio Navarro. Silvio, o que você achou dessa busca da Polícia Federal na casa de Carla Zambelli, da deputada? Vamos lá, Cris. Eu vou pegar um fio que o Fiuza deixou, porque o pano de fundo de tudo isso é passar a ideia de que o bolsonarismo mata, de que o bolsonarismo atira nas pessoas no meio da rua. Essa é a intenção desse tipo de ação do ministro Gilmar Mendes e, claro, de outros togados que estão lá. A deputada Carla Zambelli se tornou uma espécie de alvo. Ela vai ser pressionada durante todo o tempo, e inclusive corre o risco de ser pressionada dentro do parlamento para que seja uma espécie de novo Daniel Silveira dessa nova legislatura que toma posse a partir de agora. Por quê? Qual foi o crime que ela cometeu? Ela era uma das líderes, uma dos principais personagens do governo Jair Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. E tinha voz, tem uma verve, aparece com muita frequência nas redes sociais, por isso, inclusive, perdeu parte das suas redes sociais durante a campanha. Então, ela corre o risco de ser um novo Daniel Silveira se a Câmara cometer a mesma atrocidade vergonhosa que cometeu com o Daniel Silveira. Esperamos que esse erro não se repita. Ela tinha 3 armas, né? Ela citou ali 2 pistolas, um revólver calibre 38 de coleção. Agora, tem um detalhe que passa desapercebido durante tudo isso, inclusive por boa parte desse consórcio da velha mídia, que tenta também colocá-la como um personagem mau, ruim. 2 armas estavam em clube de tiro, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Pois bem, as armas vão para o clube de tiro, principalmente porque tem armeiros lá que podem consertá-las, elas podem ser vendidas, inclusive, nesses clubes de tiro, além, claro, da prática do tiro desportivo. Aí você vai entrar na figura do CAC, colecionador, atirador, caçador. E é justamente eles que serão caçados nesse novo governo Lula, né, na figura do Flávio Dino. Mais um detalhe importante que também passa quase batido. A deputada deixou claro, a sua defesa, o seu advogado, que ela vem recorrendo da decisão do Supremo desde o episódio durante a campanha e sequer o recurso dela foi apreciado. Ou seja, o Supremo não tem tempo para apreciar o recurso de defesa da deputada, né? Agora, tenta você expedir um mandado de busca e apreensão ou para uma operação policial dentro de determinadas favelas, num acampamento do MST, morro acima no Rio de Janeiro. Tenta, para você ver o que um ministro do Supremo Tribunal não fará. Bloqueará na hora. Esse tipo de ação, eles bloqueiam. Então, eu acho que está muito claro que a deputada Carla Zambelli deve se preparar para não sofrer a mesma perseguição que sofreu o deputado Daniel Silveira. Sua opinião, Augusto? Bom, resolvido o problema do Brasil, né? Desarmaram a Carla Zambelli. Então, pronto. Né? O ministro Flávio Dino não precisa se preocupar, o ministro Gilmar resolveu o problema da violência, que não está nos morros do Rio, não está no PCC, não está nas organizações criminosas, está numa deputada bolsonarista. Por que ele não estendeu a busca à própria fazenda que ele tem em Diamantino? Eu duvido que ele não tenha uma arma lá. Toda fazenda tem. Por que ele não foi na casa, por exemplo, do Renan Calheiros? O líder da bancada do cangaço não tem armas em casa? Alguém acredita? Quer dizer, é uma deputada perseguida, mais uma. E o que é que tem a dizer o Arthur Lira? Os demais deputados, eles não percebem que a coisa vai chegar a eles. Então é muita covardia, né, por parte de uma Câmara que se prepara para reeleger um presidente que permite, que aprova a prisão de um deputado, Daniel Silveira, e agora não diz nada, né, e também não dizem nada os 2 mudinhos que o Bolsonaro nomeou. Ele não diz nada, apesar das imunidades parlamentares, apesar de tudo, né, que deve proteger o exercício do mandato de deputado.